Um milionário atravessou a emergência, procurando pela avó. Mas uma cena o fez parar. Uma mãe segurava um bebê nos braços. Seus olhos desesperados encontraram os dele. Por favor, alguém, ajuda minha filha. E naquele momento 2 vidas se cruzaram para sempre. Comente de onde está nos assistindo. Nós adoramos saber. A luz fria do Hospital Público São Lucas piscava irregularmente sobre as cadeiras de plástico azul da sala de emergência. Rita Souza apertava a filha de 3 meses contra o peito, sentindo o corpinho quente demais. Perigosamente quente. Maia não chorava mais. Isso era pior que o choro. Por favor, Rita sussurrou para a recepcionista pela 5ª vez naquela noite. Ela está com febre muito alta. Já faz 6 horas que estamos esperando. A mulher atrás do balcão nem levantou os olhos da tela do computador. 72 pessoas na sua frente, querida. Emergência está lotada. Só casos graves passam primeiro. Mas ela é um bebê. 3 meses. Como não é grave? Tem gente sangrando, gente com infarto. Você vai ter que esperar. Rita voltou para a cadeira dura, as pernas tremendo. 4 meses. Fazia apenas 4 meses que Carlos tinha saído para o trabalho e nunca mais voltou. A construção onde ele trabalhava como pedreiro desabou. 10 homens mortos. Carlos salvou 2 colegas antes da última viga cair. Herói, disseram. No enterro, chamaram Carlos de herói. Mas heróis não pagam contas. Heróis não acalmam bebês febris às 3 da manhã. Heróis não impedem que a conta de luz seja cortada. Maia se contorceu nos braços de Rita. Um gemido baixo saindo da garganta minúscula. A pele dela estava pegajosa de suor. Rita molhou os lábios secos da filha com água da mamadeira, mas Maia não conseguia sugar. Estava fraca demais. Meu amor, aguenta só mais um pouquinho, Rita murmurou, balançando o corpo para frente e para trás. O movimento que sempre acalmava a bebê agora não fazia diferença. Mamãe está aqui. Mamãe não vai te abandonar. Do outro lado da sala, uma mulher segurava um pano ensanguentado no braço. 2 cadeiras à frente. Um homem tossia de forma violenta. O corpo todo se curvando a cada ataque. Uma criança de uns 5 anos chorava alto. A mãe exausta tentando consolá-la. O caos da emergência era uma sinfonia de desespero. Rita olhou para o relógio na parede. 7 horas da noite. Tinha chegado ao meio-dia. Saíra de casa sem comer, sem tomar café. Sua última refeição tinha sido um pedaço de pão com manteiga pela manhã. Precisava guardar o que tinha para Maia, para as fraldas, para o leite em pó. O estômago roncou alto, mas a fome era um desconforto distante comparado ao terror que sentia ao ver a filha tão quieta, tão apagada. Número 847. Uma enfermeira gritou da porta da sala de triagem. Rita olhou para a senha amassada em sua mão. Tinha sido 23. Ainda faltavam 76 pessoas. Maia gemeu novamente, os olhinhos revirando. O corpinho ficou rígido por 1 segundo, depois completamente mole. Não, não, não. Rita levantou-se de um pulo correndo até a recepcionista. Ela está ficando mole. Por favor, ela precisa de ajuda agora. Senhora, já expliquei. Ela vai morrer. Você não está vendo? A recepcionista finalmente olhou. Seu rosto endureceu com compaixão profissional. Aquela que vem de ver tragédias todos os dias. Vou chamar uma enfermeira para avaliar. 10 minutos depois, uma enfermeira jovem, com olheiras profundas, tocou a testa de Maia. Mediu a temperatura. Olhou as pupilas. Temperatura está em 39,5 graus. Vou colocar ela como prioridade média. Ainda não é vermelho, mas não vai demorar muito. Quanto tempo? 2, 3 horas no máximo. 3 horas. Maia poderia não ter 3 horas. Rita voltou para a cadeira, as lágrimas finalmente caindo. Tinha segurado o dia inteiro tentando ser forte, mas agora sozinha naquele mar de sofrimento, sem ninguém para ligar, sem ninguém para ajudar, a força simplesmente acabou. Carlos sempre soube o que fazer. Quando Maia nasceu, foi ele quem aprendeu primeiro a trocar fraldas, quem acordava de madrugada para ajudar. Somos uma equipe, ele dizia beijando a testa de Rita. Você e eu contra o mundo. Mas o mundo venceu. E agora Rita estava sozinha. Tem alguém que você pode chamar? Uma voz feminina perguntou ao lado. Rita olhou. Uma senhora de uns 60 anos, com o braço engessado, a observava com preocupação genuína. Não tenho ninguém. A família do seu marido, eles não se falam comigo desde o funeral. Disseram que não têm condições de ajudar.
A mentira era mais gentil que a verdade. A sogra tinha gritado que Rita era uma interesseira, que tinha prendido Carlos com gravidez, como se Maia fosse uma armadilha, e não o maior presente que Deus poderia dar. Sinto muito, querida. Vai ficar tudo bem. Deus cuida dos seus. Rita queria acreditar. Mas onde estava Deus quando a viga caiu sobre Carlos? Onde estava Deus quando o dinheiro acabou e as contas chegaram? Onde estava Deus agora, quando Maia precisava de ajuda e ninguém vinha? A bebê começou a tremer, não de frio, mas convulsivamente. O corpinho pequeno sacudiu nos braços de Rita, os olhos revirando para trás. Socorro! Rita gritou correndo para a porta da emergência. Minha filha está tendo convulsão! 2 enfermeiras vieram correndo. Pegaram Maia dos braços de Rita, levando-a para dentro. Uma porta se fechou entre mãe e filha. Rita ficou do lado de fora, as mãos na porta de vidro. Vendo os médicos cercarem Maia, aplicaram algo com seringa. Colocaram máscara de oxigênio. A boquinha de Maia estava azulada. As pernas de Rita cederam. Ela deslizou pela porta, sentando-se no chão frio do corredor, as mãos cobrindo o rosto, o corpo inteiro tremendo. Não tira ela de mim também. Rita implorou para o Deus que parecia surdo. Já levou meu marido. Não leva minha filha. Por favor. Do outro lado da porta, Maia lutava pela vida. E Rita, pela primeira vez desde o funeral de Carlos, sentiu que estava perdendo a batalha. A porta se abriu. Um médico de cabelos grisalhos saiu, a expressão cansada. Ela está estabilizada por enquanto, mas precisa de internação urgente. A febre é sintoma de uma infecção grave. Sem tratamento adequado. Ele não precisou terminar a frase. Eu não tenho dinheiro, Rita disse, a voz quebrada. Não tenho convênio. Mas eu faço o que for preciso. Eu trabalho, eu pago devagar, mas por favor, não deixe minha filha morrer. O médico suspirou. O SUS vai cobrir, mas a fila para leito pediátrico está grande. Pode demorar. Quanto tempo? Não sei. Talvez amanhã, talvez mais. Talvez. A palavra mais cruel do mundo. Rita voltou para a sala de espera. O corpo sem vida. Maia estava em algum lugar além daquelas portas, sendo cuidada por estranhos. E ela não podia fazer nada além de esperar. Esperar e rezar que o amanhã chegasse a tempo. O celular de Álvaro Mendes tocou no meio da reunião com os investidores japoneses. Ele olhou a tela, pronto para recusar quando viu o nome. Seu Manuel, vizinho da avó. Álvaro nunca recebia ligações do vizinho da avó. Com licença, preciso atender. Ele saiu da sala de conferências, o coração já acelerando. Alô? Álvaro? É o Manuel. Sua avó caiu da escada. A gente chamou a ambulância e eles levaram ela para o São Lucas. Tá sangrando da cabeça. O mundo girou. Estou indo. Álvaro nem voltou para a reunião. Pegou o blazer, gritou para a secretária cancelar tudo e correu para o estacionamento. A BMW saiu em disparada pelas ruas de São Paulo. Dona Beatriz, a mulher que o criou depois que os pais morreram. A única família que ele tinha de verdade. 82 anos, mas com a teimosia de uma criança. Sempre insistia em morar sozinha na casa simples de Pirituba, recusando todos os apartamentos de luxo que Álvaro oferecia. Nasci aqui e morro aqui, ela dizia. Já não vou abandonar meus vizinhos, minha igreja, minha vida. E agora tinha caído da escada que Álvaro tinha implorado 1000 vezes para consertar. O Hospital São Lucas apareceu à frente. Um prédio velho, paredes descascadas, fila enorme na porta da emergência. Álvaro nunca tinha estado em um hospital público. Sua vida girava em torno de clínicas particulares, planos de saúde premium, atendimento VIP. Estacionou em qualquer lugar e correu para dentro. O choque foi imediato. Gente demais. Cheiro de desinfetante misturado com suor e sangue. Cadeiras de plástico todas ocupadas. Pessoas no chão, gritos, choro. Aquilo não era um hospital. Era um campo de guerra. Beatriz Santos. Ele disse para a recepcionista, tentando manter a voz calma. Minha avó. Foi trazida pela ambulância. A mulher digitou preguiçosamente. Está aguardando raio-x. Corredor 3, banco de espera. Quanto tempo vai demorar? Umas 2 horas. 2 horas? Ela está sangrando. Todo mundo aqui está sangrando, moço. Se não está morrendo, espera. Álvaro cerrou os punhos, mas não adiantava brigar. Ele conhecia o sistema. Conhecia os problemas. Sua construtora tinha feito propostas para reformar hospitais públicos, mas o governo sempre escolhia a opção mais barata.
E essa era a consequência. Encontrou Dona Beatriz no corredor, sentada em um banco de madeira, uma gaze ensanguentada na testa. Seu Manuel e Dona Rosa, os vizinhos, estavam ao lado dela. Vó. Álvaro se ajoelhou na frente dela. Você está bem? Estou viva, não estou? Ela sorriu, mas a voz saiu fraca. Só escorreguei naquela escada maldita. Bati a cabeça, mas cabeça dura não quebra fácil. A gente trouxe ela no primeiro hospital que achou, explicou seu Manuel. A ambulância demorou 40 minutos. Não dava para esperar. Obrigado por cuidarem dela. Álvaro apertou a mão do vizinho. Eu assumo daqui. Dona Rosa e seu Manuel saíram, e Álvaro ficou ao lado da avó observando o caos ao redor. Foi quando ouviu um choro baixo, sufocado, vindo de uma mulher sentada 3 cadeiras à frente. Ela era jovem, uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desfeito. Roupa simples, uma calça jeans surrada e uma blusa com manchas. Estava curvada sobre si mesma, os ombros tremendo. Não havia bebê nos braços dela, mas havia uma mamadeira cada no chão ao lado e um saco com fraldas. Cadê a criança? Álvaro perguntou para a avó em voz baixa. Dona Beatriz olhou para a mulher e suspirou. Tá lá dentro. Ouviu uma enfermeira dizendo que a bebê teve convulsão. Coitada. Tá aqui desde meio-dia esperando. Álvaro olhou para o relógio. 8 horas da noite. 8 horas esperando com um bebê doente. Algo se revirou dentro dele. Um desconforto que não conseguia nomear. Talvez culpa por nunca ter percebido que pessoas viviam assim. Talvez raiva de um sistema que permitia isso. Talvez apenas compaixão humana básica. Ele se levantou e caminhou até a mulher. Com licença. Ela ergueu o rosto. Olhos vermelhos de tanto chorar. Rosto pálido de exaustão. Mas havia algo nela. Uma força quebrada que o atingiu como um soco. Desculpa incomodar, Álvaro disse, a voz saindo mais suave que pretendia. Você precisa de alguma ajuda? A mulher o olhou de cima a baixo. O terno italiano. O relógio suíço. O ar de quem nunca passou um dia de necessidade na vida. Não preciso de caridade, ela respondeu a voz rouca. Obrigada. Não é caridade. Só vi que você está sozinha aí. E você acha que porque sou pobre sou incapaz? Os olhos dela brilharam com raiva. Eu cuido da minha filha, sozinha. Não preciso de estranhos com pena de mim. A rispidez pegou Álvaro de surpresa. Não quis ofender. Só queria. Sei o que queria. Todo mundo quer se sentir melhor ajudando os coitadinhos. Faz vocês dormirem melhor à noite, né? Mas a gente não é projeto de caridade. A gente é gente. Ela virou o rosto encerrando a conversa. Álvaro voltou para o lado da avó. O rosto quente de vergonha e confusão. Ela tem razão, sabe? Dona Beatriz disse baixinho. Orgulho às vezes é a única coisa que sobra quando tudo o resto é tirado. Só queria ajudar. Eu sei. Mas ajuda sem humildade vira ofensa. Álvaro ficou em silêncio, observando a mulher de longe. Ela tinha voltado a chorar, mas silenciosamente, limpando as lágrimas com raiva, como se estivesse brava por demonstrar fraqueza. 1 hora se passou. 2. Dona Beatriz finalmente foi chamada para o raio-x. Álvaro a acompanhou, mas sua mente estava em outro lugar. Quando voltaram para o corredor, a mulher ainda estava lá, mas algo tinha mudado. Ela estava de pé, batendo na porta da sala de emergência. Por favor, deixa eu ver minha filha. Só 2 minutos. Uma enfermeira abriu a porta impaciente. Já disse que não pode entrar agora. Os médicos estão trabalhando, mas ela precisa de mim. Ela fica mais calma quando eu seguro. Senhora, saia da porta ou vou ter que chamar a segurança. A ameaça quebrou a mulher. Ela se afastou, cambaleando até a parede e deslizando até o chão. Abraçou os joelhos, o corpo todo tremendo. Álvaro não pensou. Simplesmente agiu. Caminhou até ela, agachou-se. Qual o nome da sua filha? A mulher olhou para ele com desconfiança. Por quê? Porque quero ajudar de verdade. Sem caridade. Sem pena. Apenas humano para humano. Ela estudou o rosto dele por um longo momento, procurando mentiras, procurando segundas intenções. Finalmente murmurou. Maia, o nome dela é Maia. Maia, Álvaro repetiu. E você? Rita Souza. Álvaro Mendes, ele estendeu a mão. Rita olhou para a mão como se fosse uma armadilha, mas depois de hesitar, apertou rapidamente e soltou. Deixa eu ver o que posso fazer, Álvaro disse, levantando-se. Não precisa. Eu sei que não precisa, mas vou fazer mesmo assim.
Ele caminhou até a recepção, pediu para falar com o médico responsável. Usou o nome, usou a influência, usou tudo o que tinha para furar a fila burocrática. 10 minutos depois, um médico saiu da sala de emergência. A senhora Rita Souza? Rita levantou-se cambaleando. Sou eu. Sua filha Maia precisa de internação imediata. Conseguimos um leito na pediatria. Pode acompanhar agora. Rita olhou para Álvaro, os olhos arregalados. Você fez isso? Não fiz nada. Só falei com as pessoas certas. As lágrimas voltaram, mas desta vez diferentes. Obrigada. Obrigada. Ela passou correndo por ele em direção à porta da emergência. Álvaro ficou ali, sentindo algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Dona Beatriz apareceu ao lado dele, o raio-x na mão. Fratura pequena no pulso. Vou ter que engessar. Que bom que não foi grave. E você? Vai ficar aqui a noite toda pensando naquela moça? Álvaro olhou para a porta por onde Rita tinha desaparecido. Talvez. E foi nesse momento que ele percebeu. Tinha acabado de conhecer alguém que ia mudar sua vida para sempre. Mas o que ele não sabia era que algumas mudanças vêm com tempestades. E a tempestade estava apenas começando. Maia estava minúscula na cama pediátrica. Tubos saindo do bracinho fino. Monitor apitando ao lado, soro pingando devagar. Rita segurava a mãozinha da filha, cantarolando baixinho a mesma canção de ninar que Carlos costumava cantar. Dorme, dorme, meu anjinho, que a mamãe está aqui. A voz falhava a cada verso. 3 dias internada, e Maia não melhorava. A febre cedia com medicação, mas voltava sempre. Os médicos falavam em infecção resistente, em exames mais complexos, em transferência para UTI neonatal se não melhorasse. Você comeu hoje? A voz de Álvaro veio da porta. Rita se virou surpresa. Era a 5ª vez que ele aparecia desde aquela primeira noite. Sempre trazendo algo. Ontem tinha sido um marmitex. Antes de ontem, roupas limpas depois que ele notou que Rita estava usando a mesma blusa há 2 dias. Não precisa continuar vindo aqui, Rita disse, mas sem a rispidez de antes. Sua avó já teve alta. Você não tem obrigação. Eu sei. Álvaro entrou no quarto colocando uma sacola na mesinha. Trouxe pão de queijo. A padaria perto do escritório faz os melhores da cidade. O cheiro fez o estômago de Rita roncar alto. Ela desviou o olhar envergonhada. Come, Álvaro insistiu mais suave. Não adianta nada cuidar dela se você desmaiar de fome. Rita hesitou, mas a fome venceu. Pegou um pão de queijo ainda morno. Fechou os olhos ao morder, saboreando. Quando foi a última vez que comera algo tão gostoso? Por que você está fazendo isso? Rita perguntou depois de engolir. A gente não se conhece. Você não me deve nada. Álvaro puxou a cadeira de plástico e sentou-se ao lado dela. Minha avó me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 10 anos. Acidente de carro. Um caminhão perdeu o freio na rodovia. Rita parou de mastigar olhando para ele. Ficamos só nós dois, ele continuou. Ela trabalhava como costureira. Fazia horas extras para me dar roupa, comida, escola. Nunca reclamou. Nunca me fez sentir como peso. Ele olhou para Maia. Quando vi você naquela sala de espera sozinha, desesperada, lembrei dela. Lembrei de todas as vezes que ela deve ter passado medo sozinha e ninguém ajudou. Sua avó parece uma mulher incrível. É, e tão teimosa quanto você. Ele sorriu de lado. Recusa tudo que ofereço. Mora na mesma casa de sempre, na periferia, enquanto eu tenho apartamento sobrando em Moema. Ela tem raízes. Tem história naquele lugar. Dinheiro não compra isso. Álvaro ficou quieto por um momento. Você também perdeu alguém. Vi pelo jeito que olha para Maia. Tem dor de ausência ali. Rita mordeu o lábio. Não tinha falado sobre Carlos com ninguém desde o funeral, mas algo em Álvaro fazia as palavras saírem. Meu marido, Carlos, morreu há 4 meses. Acidente de trabalho. Ela limpou uma lágrima teimosa. Ele nem chegou a conhecer direito a Maia. Ela nasceu 1 mês antes. Ele teve 28 dias de pai. Sinto muito. Todo mundo sente. Mas sentir não traz ele de volta. Não paga as contas. Não acalma bebê no meio da noite. A amargura escapou sem filtro. Desculpa. Não queria desabafar em cima de você. Desabafa. Vai que ajuda. Rita olhou para ele, realmente olhou. Sem o filtro da desconfiança. Sem a armadura do orgulho ferido. Viu um homem cansado, apesar do terno caro. Viu olhos que conheciam perda, mesmo vindo de mundo diferente.
Você é gentil, ela disse finalmente. De verdade gentil. Não é só a aparência. Não sou tão gentil assim. Passei anos só pensando em ganhar dinheiro, construir empresa, provar para o mundo que o menino pobre que minha avó criou tinha virado alguém. Ele riu sem humor. E no meio disso, esqueci de ligar para ela. Esqueci de visitá-la, até receber aquela ligação dizendo que ela tinha caído. Mas você veio correndo. Veio tarde demais. Ela podia ter morrido naquela escada velha que eu sempre prometi consertar. Maia se mexeu, gemendo baixinho. Rita imediatamente se levantou, tocando a testa da filha. Ainda quente, febre não baixa. Ela sussurrou, a voz quebrando. Já faz 3 dias. Por que não melhora? Álvaro se levantou também, olhando para o monitor. O que os médicos disseram? Que a infecção é resistente, que precisam fazer exames mais complexos, mas o laboratório do hospital está com o equipamento quebrado. Mandaram amostras para outro hospital, mas pode demorar 1 semana. 1 semana? Álvaro franziu a testa. E se piorar antes disso? Disseram que vão transferir para a UTI neonatal. Mas a fila está grande. Pode não ter vaga a tempo. O silêncio que caiu foi pesado de medo não dito. Deixa eu transferir ela para um hospital particular. Álvaro disse de repente. Tenho convênio empresarial. Cobre dependentes. Posso incluí-la como... Não. Rita cortou, a voz firme. Não vou aceitar isso. Rita, é questão de vida ou morte. E a minha filha? Minha responsabilidade. As lágrimas voltaram, mas a voz não fraquejou. Você já fez demais. Já me ajudou mais do que devia. Mas isso é demais. Eu não vou ser aquela mulher que aceita tudo de um homem rico porque está desesperada. Não é sobre aceitar de mim. É sobre salvar Maia. Eu sei. Rita gritou, depois abaixou a voz ao ver a filha se mexer. Eu sei que é sobre salvar ela. E isso me mata por dentro. Porque eu quero aceitar. Quero tanto aceitar que dói fisicamente. Ela abraçou o próprio corpo. Mas se eu aceitar, como vou me olhar no espelho? Como vou criar minha filha, sabendo que só estou viva porque vendi meu orgulho, minha dignidade? Isso não é vender nada. É aceitar ajuda. Para você é só ajuda. Para mim é lembrete constante de que falhei, de que não consegui cuidar dela sozinha. Rita limpou o rosto com raiva. Carlos morreu me deixando sem nada. Sem seguro, sem poupança, sem nada além de dívidas. A família dele me virou as costas. Eu tive que vender tudo, até a aliança de casamento para pagar o enterro. A única coisa que me sobrou foi a promessa que fiz para ele antes de morrer. Que promessa? Que eu ia dar para Maia a vida que a gente sonhou. Que ela ia crescer sabendo que a mãe lutou, que não desistiu, que não precisou de ninguém além da própria força. Ela olhou para Álvaro com olhos vermelhos. Se eu aceitar seu dinheiro agora, quebro essa promessa. Álvaro passou a mão pelos cabelos, frustrado. Orgulho não salva vidas, Rita. Mas dignidade mantém a gente em pé. Eles ficaram em silêncio, o peso da situação esmagando ambos. Foi quando Maia tossiu. Uma tosse seca, dolorosa. O corpinho sacudiu na cama, os olhos se abrindo assustados. Ela começou a chorar, um choro fraco que cortava o coração. Calma, meu amor, mamãe está aqui. Rita pegou a filha no colo, balançando devagar. Mas Maia não se acalmava. Chorava cada vez mais alto, o rosto ficando vermelho. Uma enfermeira entrou correndo. Tio, o que aconteceu? Não sei. Ela começou a tossir e Maia vomitou. Um líquido esverdeado manchou a blusa de Rita. A bebê começou a convulsionar novamente. Código azul. Pediatria, leito 7. A enfermeira gritou, tirando Maia dos braços de Rita. Mais enfermeiras entraram correndo. Um médico apareceu. Empurraram Rita para o lado. Álvaro a segurou pelos ombros quando ela tentou voltar para perto da filha. Deixa eles trabalharem, ele disse no ouvido dela. Deixa eles salvarem ela. Rita desabou contra o peito dele, soluçando. Álvaro a abraçou, sentindo o corpo dela tremer violentamente. Pela janela do quarto, via os médicos trabalhando em Maia. Medicação, oxigênio, massagem cardíaca. Massagem cardíaca em um bebê de 3 meses. Não leva ela de mim, Rita rezava entre soluços. Por favor, Deus, não leva minha filha. Já levou meu marido. Não leva ela também. Álvaro apertou os olhos com força, a própria garganta fechada de emoção. Não conhecia aquela mulher há nem 1 semana. Não conhecia a bebê. Mas algo dentro dele tinha se conectado,
tinha se entrelaçado com aquela pequena família quebrada. E a ideia de perder isso, de perder Rita, de perder Maia, era insuportável. O médico saiu do quarto 15 minutos depois. Rita correu até ele, as pernas mal a sustentando. Ela está estável, ele disse, mas a expressão era grave. Mas vocês precisam tomar uma decisão. A infecção está avançando rápido. Se não transferirmos para um hospital com UTI neonatal adequada nas próximas horas, vamos perdê-la. Tem vaga aqui? Álvaro perguntou. Não. E na fila do SUS para outros hospitais ela não vai aguentar. Rita olhou para a filha através da janela. Minúscula, frágil, lutando pela vida. Olhou para Álvaro. Viu nos olhos dele a resposta que não queria aceitar. Você pode realmente transferir ela? Rita perguntou, a voz saindo como um sussurro derrotado. Em 1 hora ela está em um dos melhores hospitais de São Paulo. Rita fechou os olhos. Carlos, me perdoa, mas nossa filha não pode morrer por causa do meu orgulho. Faz, ela disse, a palavra custando pedaços da alma. Transfere ela, por favor. Álvaro pegou o celular imediatamente, fazendo ligações. Usou cada contato que tinha, cada favor guardado, cada influência acumulada em anos construindo império. 40 minutos depois, uma ambulância particular parava na porta do hospital. Rita entrou na ambulância segurando Maia, que agora estava sedada. Álvaro entrou também, sentando-se ao lado dela. Você não precisa ir, Rita disse. Eu sei, mas vou mesmo assim. Durante o trajeto, Rita segurou a mão de Álvaro. Não disse nada. Não tinha palavras para agradecer. Não tinha palavras para explicar o turbilhão de sentimentos. Vergonha por precisar. Gratidão por receber. Medo de perder. Esperança de salvar. E algo mais. Algo pequeno, assustador, crescendo no fundo do peito. Algo que parecia perigosamente com confiança. Mas o que Rita não sabia era que naquele exato momento alguém observava de longe. Alguém que não gostava nada do que via. E que faria qualquer coisa para destruir aquela conexão antes que se tornasse algo maior. O Hospital Santa Cruz era tudo que o São Lucas não era. Paredes brancas reluzentes, ar-condicionado perfeito, recepcionistas sorridentes, quartos que pareciam suítes de hotel. Maia foi imediatamente levada para a UTI neonatal. Uma equipe de 5 médicos a recebeu. Exames foram feitos em minutos. Medicação de última geração foi aplicada. Rita observava tudo através do vidro, mal acreditando que aquilo era real. 24 horas atrás, estava implorando por atendimento básico. Agora sua filha tinha tratamento de primeiro mundo. E tudo por causa dele. Café, Álvaro ofereceu estendendo um copo. Obrigada. Rita aceitou, aquecendo as mãos trêmulas no copo. Não sei como vou te pagar por isso. Não precisa pagar nada. Álvaro, isso aqui deve custar uma fortuna. Eu vi os equipamentos, a equipe. Isso não é... Rita, ele interrompeu suavemente. Deixa eu fazer isso, por favor. Não por obrigação, não por pena, mas porque importa para mim. Os olhos dela encontraram os dele. Por quê? Porque a gente importa para você. Álvaro abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz feminina alta e aguda. Álvaro Mendes! Que surpresa encontrar você aqui. Uma mulher se aproximava pelo corredor. Alta, magra, vestido de grife, salto alto que repicava no piso, cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, sorriso que não chegava aos olhos. Álvaro se enrijeceu visivelmente. Isabela. Vim visitar a tia Eulália. Soube que ela fez uma cirurgia. Isabela chegou perto, beijando o ar ao lado do rosto de Álvaro. Mas você? O que está fazendo aqui? Alguém da família está doente? O olhar dela deslizou para Rita com curiosidade cortante. Estou acompanhando uma amiga, Álvaro disse, a voz cuidadosamente neutra. Rita, essa é Isabela Mendes, minha prima. Isabela Rita Souza. Prazer. Rita estendeu a mão, sentindo-se subitamente consciente da própria aparência. Roupa amarrotada, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Ao lado de Isabela, parecia um mendigo ao lado de uma rainha. Isabela apertou a mão dela com a ponta dos dedos, como se tivesse medo de pegar algo contagioso. Amiga? Ela repetiu, olhando para Álvaro com sobrancelha erguida. Engraçado. Nunca ouvi você mencionar nenhuma Rita. É amizade recente, Álvaro respondeu tenso. Entendo. O sorriso de Isabela ficou mais afiado. E você está acompanhando ela porque... A filha dela está internada na UTI. Oh, que pena. Isabela colocou a mão no peito,
num gesto teatral de preocupação. Grave? Infecção. Rita respondeu desconfortável com o interrogatório. Mas os médicos dizem que vai melhorar. Neste hospital, com certeza. É o melhor de São Paulo. Isabela olhou ao redor. Imagino que deve custar uma fortuna. Você tem convênio particular? O silêncio constrangido foi resposta suficiente. Isabela, não é da sua conta. Álvaro interveio. Claro que é da minha conta. Somos família, Álvaro. Me preocupo com você. Ela virou-se para Rita com um olhar penetrante. Deve ser muito difícil para você, criando um bebê sozinha, sem recursos. Como vocês se conheceram mesmo? No hospital público, Rita respondeu, a defensiva subindo. Minha filha estava passando mal. Álvaro ajudou. Que cavalheirismo! Isabela sorriu, mas havia veneno no tom. Sempre foi generoso demais para o próprio bem. Tem coração mole. Isabela. Álvaro começou, mas ela o cortou. Preciso ir. Tia Eulália me espera. Ela beijou o ar perto do rosto dele novamente. Depois conversamos. Tenho que te contar sobre as novidades da empresa. Papai está preparando proposta nova para você. Para Rita, apenas um aceno de cabeça. Melhoras para sua filha. Isabela se afastou, os saltos repicando alto pelo corredor. Desculpa por ela. Álvaro disse assim que a prima sumiu de vista. Isabela é complicada. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de ninguém que se aproxima de mim. Ele suspirou. É longa. História. Tenho tempo. Álvaro olhou para Rita, hesitante. Mas algo nos olhos dela, uma abertura genuína, o fez falar. Meu avô fundou a construtora Mendes. Quando ele morreu, deixou tudo para minha avó. Mas ela não queria administrar a empresa. Então passou para meu pai. Quando meus pais morreram, eu era menor de idade. A empresa ficou em um fundo fiduciário até eu completar 25 anos. Isabela. O pai dela, meu tio Rogério, administrou a empresa esses 15 anos e ficou acostumado com o poder. Quando fiz 25 e assumi o controle, ele ficou como sócio minoritário. Nunca me perdoou por isso. Isabela cresceu achando que a empresa devia ser dela. Exatamente. Ela e o pai sempre fizeram de tudo para me tirar da presidência. Propostas hostis, manipulações na diretoria, tentativas de provar que sou incapaz. Álvaro riu sem humor. É guerra constante. Rita absorveu a informação, entendendo melhor a tensão que sentira. Por isso ela me olhou daquele jeito. Vê qualquer pessoa perto de você como ameaça. Não liga para ela. Isabela late, mas não morde. Mas Rita tinha visto a frieza naqueles olhos. E conhecia gente assim. Gente que sorria na frente e enfiava a faca pelas costas. Isabela Mendes não era apenas complicada. Era perigosa. 3 dias se passaram. Maia melhorou drasticamente com o tratamento adequado. A febre finalmente cedeu. O apetite voltou. Os médicos falavam em alta para o final da semana. Rita dividia o tempo entre o quarto hospitalar e as ligações cada vez mais desesperadas sobre contas atrasadas. Aluguel vencido. Luz cortada. Tinha usado o último centavo que tinha em passagens de ônibus para ir e voltar do hospital. Álvaro aparecia todos os dias. Trazia comida. Conversavam por horas. Ele contava sobre a empresa, sobre os desafios de administrar negócios bilionários. Ela contava sobre a vida com Carlos, sobre sonhos adiados, sobre medos de mãe solteira. E em algum lugar entre as conversas e os silêncios, algo estava crescendo. Álvaro notou no quarto dia. Notou no jeito que o coração acelerava quando via Rita. Notou como procurava desculpas para ficar mais tempo. Notou como sorria quando ela ria, mesmo de piadas sem graça. Rita também notou. Notou como se arrumava um pouco mais quando sabia que ele vinha. Notou como as mãos se tocavam acidentalmente com frequência suspeita. Notou como dormir ficou difícil, porque sonhava com olhos castanhos gentis. Mas nenhum dos dois falou nada. Como poderiam? Ela era viúva recente, quebrada financeiramente e vulnerável demais. Ele era bilionário de outro mundo, com família complicada. Era impossível, até que deixou de ser. Rita! Álvaro disse na tarde de quinta-feira enquanto observavam Maia dormir pacificamente. Preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. O que você vai fazer quando Maia tiver alta? A pergunta que Rita vinha evitando pensar. Voltar para casa. Voltar para a vida normal. E se eu não quiser que você volte? O coração dela pulou. Como assim? Álvaro se virou para ela, os olhos intensos.
Esses dias aqui foram os melhores que tive em anos. Você me faz enxergar o mundo diferente. Me faz querer ser melhor. E Maia... Ele olhou para a bebê. Ela me conquistou completamente. Álvaro, deixe eu terminar. Ele pegou as mãos dela. Eu sei que é cedo. Sei que você ainda está de luto. Sei que sou de um mundo completamente diferente do seu. Mas não consigo ignorar o que sinto. Não quero ignorar. Rita sentiu as lágrimas queimarem. Eu também sinto. Mas tenho medo. De quê? De que seja gratidão, não amor. De que esteja confundindo salvação com sentimento. De que quando a vida voltar ao normal, você perceba que não sou nada além de mais um problema para resolver. Você não é problema, Rita. Você é solução. Ele encostou a testa na dela. Solução para uma solidão que nem sabia que tinha. Eles ficaram assim, respirando o mesmo ar, o mundo se reduzindo àquele momento. Foi quando a porta se abriu bruscamente. Isabela entrou como um furacão, trazendo atrás de si um homem de terno e uma mulher de jaleco branco. Álvaro, precisamos conversar, agora. Isabela, que diabos? Este é Dr. Maurício Costa, diretor administrativo do hospital. E esta é doutora Patrícia Moura, assistente social. Isabela cruzou os braços, o rosto uma máscara de falsa preocupação. Eles têm algumas perguntas importantes para você. Álvaro se levantou confuso. Sobre o quê? Dr. Maurício tossiu desconfortável. Senhor Mendes, fomos informados de certas irregularidades na internação da paciente Maia Souza. Que irregularidades? A criança não está registrada no convênio empresarial. A assistente social explicou. E segundo nossas investigações, a mãe não tem qualquer vínculo empregatício com sua empresa. Eu estou pagando particular. O que levanta outra questão. Isabela interrompeu suavemente. Por que você está pagando tratamento hospitalar caríssimo para uma desconhecida? Que tipo de relacionamento vocês têm exatamente? A insinuação pendurada no ar era venenosa. Rita se levantou, o rosto vermelho. Não é nada disso. Ninguém está acusando nada, Isabela disse com falsa gentileza. Mas você precisa entender a posição de Álvaro. Ele é figura pública, CEO de empresa bilionária. E você? Ela deixou a frase morrer, o olhar percorrendo Rita de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Chega! Álvaro explodiu. Isabela, que merda você está fazendo? Protegendo você. Protegendo a empresa. Protegendo nosso nome. Ela se virou para os outros. Precisamos investigar se essa mulher não está se aproveitando da generosidade dele. Aproveitando? Rita riu, mas sem humor. Eu nunca pedi nada. Foi ele quem insistiu. Claro que foi, Isabela respondeu com um sorriso condescendente. Depois que você manipulou a situação fazendo-se de coitada, usando a filha doente para despertar a piedade dele. Sua? Rita não. Álvaro segurou o braço dela. Virou-se para Isabela com olhos de fúria. Sai daqui, agora. Não vou sair. Alguém precisa ter bom senso nessa família. Ela abriu a bolsa, tirando um envelope. Contratei investigador particular. Descobri coisas interessantes sobre a senhora Rita Souza. O sangue de Rita congelou. O marido dela morreu deixando dívidas enormes. Isabela leu do relatório. Ela está com 3 meses de aluguel atrasado. Luz cortada. Conta bancária vazia. E, coincidentemente, uma semana depois aparece na vida do CEO bilionário com bebê doente. Muito conveniente, não acha? Isabela, eu juro por Deus. E tem mais. Ela trabalhou como garçonete em restaurante onde você jantava frequentemente. Talvez já soubesse quem você era muito antes daquele encontro casual no hospital. Rita empalideceu. Era verdade. Ela tinha trabalhado naquele restaurante. Tinha servido Álvaro algumas vezes. Mas nunca tinha conexão, nunca tinha planejado nada. Isso é mentira, ela gritou. Eu nem lembrava dele. Claro que não. Isabela sorriu triunfante vendo a dúvida aparecer no rosto de Álvaro. Mas fato é que você o conhecia antes. Sabia quem ele era. E quando teve oportunidade, se aproveitou. Álvaro, você precisa acreditar em mim. Rita se virou para ele, lágrimas escorrendo. Eu juro que não foi planejado. Eu nem lembrava de ter te servido. Foram tantas pessoas, tantos rostos. Álvaro olhava para ela, o conflito claro no rosto. Queria acreditar, mas a semente de dúvida tinha sido plantada. Acho melhor vocês se afastarem por um tempo, Dr. Maurício sugeriu desconfortável. Até resolvermos essa questão da internação e...
Maia fica aqui até ter alta. Álvaro interrompeu a voz dura. Eu pago, e não quero mais ninguém questionando isso. Álvaro, sai, Isabela, antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Isabela sorriu, sabendo que tinha vencido aquela batalha. Está bem, mas pensa no que te disse. Pensa se vale a pena arriscar tudo que construiu por uma mulher que mal conhece. Ela saiu levando os outros junto. O silêncio que ficou era pesado de dúvida e mágoa. Você acredita nela? Rita perguntou, a voz quebrada. Acredita que eu planejei tudo isso? Álvaro passou a mão pelo rosto exausto. Não sei o que acreditar. As palavras foram como tapa. Entendo. Rita pegou a bolsa, as mãos tremendo. Vou ficar com Maia até ela ter alta. Depois a gente sai da sua vida. Como devia ter sido desde o começo. Rita, espera. Obrigada por salvar minha filha. De verdade. Mas não posso ficar em lugar onde não sou bem-vinda. Onde sou vista como oportunista. Ela saiu do quarto antes que ele pudesse responder. E Álvaro ficou ali, sozinho, se perguntando se tinha acabado de cometer o maior erro da vida. Ou se tinha escapado da maior manipulação. 3 dias se passaram em silêncio torturante. Rita praticamente vivia no quarto do hospital, saindo apenas para o banheiro. Recusava a comida que Álvaro mandava. Recusava conversar quando ele aparecia. Construiu um muro tão alto entre eles que nem mesmo os olhos se encontravam mais. Maia estava quase pronta para a alta. A infecção tinha sido controlada. O sorriso voltara ao rostinho rechonchudo, mas a alegria que deveria preencher aquele quarto estava ausente. Você precisa comer alguma coisa. A enfermeira Luciana insistiu, trazendo uma bandeja. Fazem 2 dias que não vejo você engolir nada além de água. Não tenho fome. Rita, você vai desmaiar. E aí quem cuida da Maia? A lógica venceu. Rita pegou um pedaço de pão mastigando mecanicamente. Tinha gosto de papelão. Posso falar uma coisa? E Luciana sentou-se na cadeira ao lado. Trabalho aqui há 12 anos. Vi muita coisa. Muita gente rica usando e descartando gente pobre. Mas aquele homem que vem aqui todos os dias e fica olhando pela janela porque você não deixa ele entrar, ele não é assim. Você não entende. Entendo mais do que pensa. Luciana baixou a voz. Eu estava no corredor quando aquela víbora da Isabela veio fazer escândalo. Ouvi cada palavra, cada mentira. Rita levantou o olhar. Mentira? Claro que é mentira. Qualquer um com meio neurônio vê que você não é aproveitadora. Mas ela plantou a dúvida na cabeça dele. É técnica antiga. Quando não pode atacar com provas, ataca com insinuações. Não importa. O fato é que ele acreditou nela, não em mim. Ele não acreditou. Ele ficou confuso. É diferente. Luciana tocou a mão de Rita. Olha, não vou fingir que sei o que você está sentindo. Mas posso dizer que aquele homem está sofrendo tanto quanto você. Só que do lado de fora dessa porta. Rita olhou para a porta fechada. Sabia que Álvaro estava lá. Podia sentir a presença dele. Mas o orgulho, aquele orgulho teimoso que era sua única armadura, não deixava abrir. Ele duvidou de mim. Ela sussurrou. Depois de tudo que passei, depois de abrir meu coração, ele duvidou. E você tem direito de estar machucada. Mas também precisa entender que ele vem de mundo onde todo mundo quer alguma coisa dele. Onde confiança custa caro. Isabela usou isso contra você. Antes que Rita pudesse responder, a porta se abriu. Mas não era Álvaro. Era Isabela. E não estava sozinha. 2 seguranças do hospital a acompanhavam, e um homem de terno que Rita não conhecia. Sinto interromper esse momento tocante, Isabela disse com um sorriso venenoso. Mas vim trazer novidades. O que você quer? Rita se levantou, instintivamente colocando-se entre Isabela e Maia. Apenas cumprir meu dever de cidadã. Isabela acenou para o homem de terno. Este é Dr. Rodrigo Pacheco do Conselho Tutelar. Fiz uma denúncia formal sobre negligência materna. O mundo de Rita desabou. O quê? Você manteve sua filha em hospital público inadequado por dias. Isabela enumerou friamente. Recusou tratamento adequado por orgulho. Colocou a vida dela em risco e agora está em situação de vulnerabilidade social extrema. Sem casa adequada, sem emprego, sem condições financeiras de criar uma criança. Sua maldita Rita Souza,
O homem do conselho tutelar interveio, a voz profissional, mas não cruel. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua situação atual. Não, Rita correu para Maia pegando a bebê no colo. Vocês não vão tirar minha filha de mim. Ninguém está tirando nada ainda, Dr. Rodrigo explicou. Mas preciso verificar as alegações. É procedimento padrão. Procedimento? Rita ria e chorava ao mesmo tempo. Isso não é procedimento. É perseguição. Ela está fazendo isso porque me preocupo com o bem-estar da criança. Isabela interrompeu suavemente. Maia merece mãe que possa cuidar dela adequadamente. Não alguém que use a filha para manipular homens ricos. A acusação pública, na frente de testemunhas oficiais, foi demais. Rita avançou em Isabela, mas Luciana assegurou. Não faz isso, é o que ela quer. E era verdade. Isabela sorria, esperando que Rita perdesse o controle. Mais munição para usar contra ela. Onde você está morando atualmente? Dr. Rodrigo perguntou, tirando uma prancheta. Tenho apartamento. Com luz? Água? Condições sanitárias adequadas? O silêncio de Rita foi resposta suficiente. Entendo. E renda mensal? Estou procurando emprego. Ou seja, nenhuma no momento. Ele anotou. Rede de apoio, família, amigos que possam ajudar? Não preciso de ajuda. Eu cuido da minha filha sozinha. Claramente não está conseguindo, Isabela murmurou. Foi quando a porta se abriu novamente. Álvaro entrou como um furacão. Que merda está acontecendo aqui? Álvaro! Isabela virou-se com surpresa falsa. Estava apenas... Via seguranças no corredor. Via a placa do conselho tutelar. Ele olhou de Rita para Isabela, a raiva fria em seus olhos. Foi você fez isso. Fiz o que era necessário. Alguém precisa pensar na criança. Não usa a criança como desculpa para sua vingança. Ele se virou para Dr. Rodrigo. Quanto vocês querem? Quanto Isabela está pagando para fabricar esse caso? Senhor Mendes, isso é ofensivo. O homem respondeu rigidamente. Sou servidor público. Não me compram. Então está sendo enganado. Álvaro pegou o celular. Em 2 minutos consigo advogados aqui que vão... Vai fazer o quê? Usar seu dinheiro e influência para abafar isso? Isabela riu. Isso só prova meu ponto. Você está tão obcecado com essa mulher que nem vê o que ela fez com você. A única coisa que vejo é uma prima manipuladora destruindo vidas inocentes porque não suporta me ver feliz. Feliz? Isabela cuspiu a palavra. Você chama isso de felicidade? Se prender a uma viúva desesperada com bebê? Ela te viu como... bilhete de loteria premiado. Chega! A voz de Rita cortou a discussão como um chicote. Todos se viraram para ela. Rita colocou Maia cuidadosamente no berço. Limpou as lágrimas. E quando olhou para Álvaro, havia decisão naqueles olhos. Não quero isso. Não quero ser motivo de briga. Não quero que minha filha cresça nesse circo. Ela pegou a bolsa. Dr. Rodrigo, o senhor está certo. Não tenho condições adequadas no momento. Mas vou providenciar. Vou encontrar emprego. Vou arrumar a casa. Vou provar que sou boa mãe. Rita, não precisa... Preciso, Álvaro. Ela finalmente olhou para ele. E o que ele viu nos olhos dela o destruiu. Preciso porque essa é minha vida, minha responsabilidade. E eu não vou arrastar você para o meio dessa confusão. Você não está me arrastando. Eu quero estar aqui. Por quê? Ela gritou, a compostura finalmente quebrando. Porque... Sente pena. Porque quer se sentir herói salvando a pobre coitada? Ou porque realmente se importa? Eu me importo. Mais do que deveria. Então, me responde uma coisa. Rita deu um passo em direção a ele. Naquela tarde, quando Isabela trouxe as acusações, por um segundo, um único segundo, você acreditou nela? O silêncio de Álvaro foi confissão. Foi o que pensei. Rita pegou a bolsa. Obrigada por tudo que fez. De coração, mas não posso ficar com quem duvida de mim. Rita, espera. Maia tem alta amanhã, vou levá-la para casa. E, por favor, não aparece mais. É melhor para todos. Ela saiu do quarto antes que as pernas cedessem. Álvaro tentou seguir, mas Isabela bloqueou o caminho. Deixa ela ir, é melhor assim. Ele empurrou a prima de lado. Você fez isso, destruiu tudo. Salvei você de erro gigantesco. Um dia vai me agradecer. Nunca.
Álvaro pegou o celular discando rápido. Ricardo, preciso de você no escritório amanhã cedo. Vou tirar Isabela da empresa. Sim, definitivamente. Não me importa o que o tio Rogério vai dizer. Acabou. Isabela empalideceu. Você não pode... Posso. E vou. Ele se virou para ela, os olhos duros como pedra. Você cruzou a linha. Usou uma criança inocente como peão. Fabricou acusações contra a mulher que só tentava sobreviver. E para quê? Poder? Controle? Inveja? Eu estava protegendo você. Mentira. Você estava protegendo a si mesma. Ele deu um passo ameaçador. Rita estava certa desde o começo. Não devia ter aceitado minha ajuda. Não devia ter se envolvido comigo, porque eu trouxe você para a vida dela. Trouxe esse inferno. Álvaro, sai da minha frente. Agora. Isabela saiu, mas não antes de lançar um último olhar venenoso. Isso não acabou. Acabou sim, completamente. Quando ficou sozinho no corredor, Álvaro encostou na parede, deslizando até sentar no chão. Colocou a cabeça entre as mãos. Tinha perdido ela. Por um momento de hesitação. Um segundo de dúvida. Tinha perdido a única coisa que importava de verdade. Rita chegou em casa de táxi. Usou os últimos R$ 20 que tinha. O apartamento estava escuro. Luz cortada há uma semana. Entrou no escuro, tropeçando em móveis, até chegar ao quarto. Colocou Maia no berço velho. A bebê dormia pacificamente, alheia ao caos que era a vida da mãe. Rita sentou-se no chão ao lado do berço, olhando para a filha no escuro. Perdoa-a, mamãe, ela sussurrou. Perdoa por não ser suficiente, por não conseguir te dar o que merece. Pegou o celular. Uma ligação perdida, caixa postal. Era a senhoria, ameaçando despejo se não pagasse o aluguel atrasado até sexta-feira. 2 dias. Rita tinha 2 dias para conseguir 3 meses de aluguel. Impossível. Olhou ao redor do apartamento escuro, móveis velhos, paredes descascadas, infiltração no teto, mas era delas. Era lar. E ia perder. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Rita Souza? Voz feminina, profissional. Aqui é doutora Patrícia Moura do Conselho Tutelar. Estou ligando para agendar visita domiciliar. Amanhã às 10 horas. O coração de Rita afundou. Tão rápido? Casos de bebês têm prioridade. Preciso avaliar as condições de moradia antes da alta hospitalar. Mas Maia já teve alta marcada para amanhã de manhã. Então a visita será crucial. Se as condições não forem adequadas, teremos que considerar abrigo temporário enquanto você se estabiliza. Abrigo. A palavra era eufemismo para tirar Maia dela. Por favor, Rita implorou, o orgulho finalmente quebrado. Não tira minha filha, eu arrumo a casa, eu consigo emprego. Só me dá um tempo. Farei o possível, Rita, mas existem protocolos. A voz suavizou ligeiramente. Consiga a luz funcionando. Mantimentos na geladeira. Alguma renda comprovada. Mostre que tem estrutura mínima. A ligação encerrou. Rita olhou ao redor. Luz cortada. Geladeira vazia. Sem emprego. Sem dinheiro. Sem esperança. Como ia arrumar tudo isso em menos de 24 horas? Pegou o telefone novamente. Olhou para o número de Álvaro salvo. O dedo pairou sobre a tecla de discar. Seria tão fácil. Ligar, pedir ajuda. Ele resolveria tudo com um telefonema. Mas a que custo? Rita deletou o número. Não ia ser aquela mulher. Não ia usar a filha como moeda de troca. Não ia vender a dignidade, mesmo que custasse tudo. Deitou-se no chão ao lado do berço, escutando a respiração suave de Maia. E pela primeira vez em meses, rezou de verdade. Deus, se estiver aí, se estiver escutando. Não estou pedindo por mim, mas por ela. Ela não merece pagar pelos meus erros. Por favor, mostra um caminho. Qualquer caminho. O silêncio foi a única resposta. Rita fechou os olhos, exausta demais até para chorar. E no escuro daquele apartamento miserável, se perguntou se o amor valia a pena quando doía tanto. Álvaro não dormiu. Ficou no escritório a noite inteira, olhando a cidade pela janela panorâmica. São Paulo brilhava lá embaixo, indiferente ao seu tormento. Às 6 da manhã, Ricardo, seu advogado e amigo de faculdade, chegou com 2 xícaras de café.
Você está com cara de quem passou a noite em claro brigando com a consciência, Ricardo comentou, entregando uma xícara. Estraguei tudo. Então conserta. Não é tão simples. É sim. Ricardo sentou-se em frente a ele. Você liga para ela, pede desculpas e luta por ela. Simples. Ela não quer mais falar comigo. Óbvio. Você duvidou dela no pior momento. Mas amor não desiste na primeira dificuldade. Álvaro olhou para o amigo. Como você sabe que é amor? Você está aqui destruído, pensando nela em vez de pensar na empresa bilionária que dirige. Se isso não é amor, não sei o que é. Antes que Álvaro pudesse responder, a secretária entrou apressada. Senhor Mendes tem uma ligação urgente. Enfermeira Luciana, do Hospital Santa Cruz. O coração de Álvaro disparou. Pegou o telefone. Luciana? Álvaro precisa vir aqui, agora. Descobri algo sobre Isabela que você precisa saber. O quê? Não posso falar por telefone. Mas é grave. Muito grave. 20 minutos depois, Álvaro estava no hospital. Luciana o esperava em uma sala vazia de reuniões, com um pendrive na mão. O que é isso? Prova. Ela conectou o pendrive no computador. Sabe aquele dia que Isabela apareceu com o Dr. Rodrigo do Conselho Tutelar? Sei. Eu estava desconfiada. Então fui atrás. Conversei com o Dr. Rodrigo. Ele é sério, Álvaro. Não aceitaria suborno. Mas foi facilmente manipulado. Como? Luciana abriu um arquivo de áudio. Consegui gravações das câmeras de segurança do corredor. Ouve isso? A voz de Isabela soou clara. Dr. Rodrigo, obrigada por vir tão rápido. Estou preocupada com aquela pobre criança. A mãe está claramente em situação de vulnerabilidade, mas recusa ajuda por orgulho. Temo pelo bem-estar do bebê. Como soube sobre o caso? Sou prima do homem que está pagando o hospital. Ele está sendo manipulado por ela, mas não consegue ver. Alguém precisa proteger a criança antes que algo trágico aconteça. Manipulação perfeita. Isabela não tinha mentido tecnicamente, mas tinha torcido verdade para servir sua narrativa. Tem mais, Luciana avançou a gravação. Outra conversa. Isabela ao telefone no corredor. Pai, está feito. O conselho tutelar vai investigar. Rita não tem condições de passar na avaliação. Vão tirar a criança dela temporariamente. E quando isso acontecer, Álvaro vai cair na real. Vai ver que ela é problema, não solução. Tem certeza disso? Absoluta. Homens como Álvaro não ficam com mulheres problemáticas. Eles querem facilidade. E Rita é o oposto disso. E se ele surtar quando tirarem a criança, não vai. Porque vou estar lá consolando, mostrando que família cuida de família, que eu sempre estive do lado dele. Em 6 meses ele me dá a vice-presidência. Em 1 ano assumo o controle. A risada de Isabela era fria como gelo. Álvaro sentiu náusea. Ela planejou tudo. Ele sussurrou. Desde o começo. Não só planejou, executou perfeitamente. Luciana abriu outro arquivo, mas ela cometeu erro. Foi ansiosa demais. Na tela apareceu série de e-mails. Isabela para Dr. Rodrigo. Esqueci de mencionar, a mãe tem histórico de instabilidade emocional. Perda recente do marido pode ter afetado capacidade de julgamento. Isabela para a administração do hospital. Verificaram se a paciente Maia Souza tem realmente parentesco com Rita Souza? Casos de sequestro começam assim. Isabela para um detetive particular. Preciso de qualquer coisa no passado de Rita Souza que possa ser usado para provar negligência. Ela fabricou suspeitas. Álvaro se levantou, a raiva fervendo. Plantou sementes em todos os lugares. E tem isso. Luciana abriu o último arquivo. Relatório do detetive particular. Após investigação extensiva sobre Rita Souza, não encontrei nada que desabone sua conduta. Relatos de empregadores anteriores são unanimemente positivos. Vizinhos descrevem como mãe dedicada e trabalhadora. Dificuldades financeiras são consequência de viuvez recente, não irresponsabilidade. Conclusão: sem evidências de negligência ou má conduta. Ela não é oportunista, Álvaro sussurrou, a culpa o esmagando. Nunca foi, e eu acreditei em Isabela. Não totalmente. Você hesitou. É diferente. Hesitação foi suficiente para machucá-la. Luciana tocou o ombro dele. Então não hesita mais. Luta por ela. Mostra que merece uma segunda chance. Álvaro pegou o celular, mas Luciana o parou. Espera, tem algo que você precisa saber antes de falar com Rita.
O quê? O Conselho Tutelar vai fazer visita domiciliar hoje, às 10 horas. E pelo que soube, a situação da casa dela é complicada. O coração de Álvaro afundou. Complicada como? Luz cortada, sem comida adequada, risco real de tirarem Maia dela. Não, ele se levantou. Isso não vai acontecer. O que vai fazer? Consertar minha cagada. Rita acordou com barulho na porta. Pulou do chão onde dormira, o coração disparado. Eram 9 da manhã, 1 hora para a visita do Conselho Tutelar. Abriu a porta. Dona Beatriz estava ali, apoiada na bengala, acompanhada de seu Manuel e Dona Rosa. O que... Como... Meu neto me ligou de madrugada. Dona Beatriz entrou sem cerimônia. Contou tudo. E como ele está sendo burro demais para consertar as coisas, vim fazer o trabalho. Atrás dela, seu Manuel carregava caixas de comida. Dona Rosa trazia material de limpeza. Não entendo. Você tem 1 hora para deixar essa casa apresentável, Dona Beatriz explicou. Então vamos parar de falar e começar a trabalhar. Os 3 invadiram o apartamento como exército em missão. Dona Rosa começou a limpar. Seu Manuel organizou comida na geladeira e despensa. Dona Beatriz abriu todas as janelas, fazendo ar circular. Por que estão fazendo isso? Rita perguntou, as lágrimas voltando. Porque família cuida de família. Dona Beatriz respondeu simples. E você é família agora. Mas eu não sou. É sim. Conquista meu neto. Conquista a mim. E não vou deixar tirarem sua filha por causa de orgulho teimoso. Álvaro mandou vocês? Esse menino burro nem sabe que estou aqui. Fiz isso por conta própria. A idosa sorriu. Mas entre nós ele está sofrendo igual a você. Talvez mais. Ele duvidou de mim. E você está sem dúvida? Sem medo de que ele esteja com você só por pena? Dona Beatriz pegou as mãos de Rita. Querida, todo relacionamento tem dúvidas, mas amor verdadeiro luta através delas. Antes que Rita pudesse responder, a luz acendeu. Seu Manuel conseguiu regularizar, Dona Rosa avisou da cozinha. Conhece gente na companhia elétrica. Pronto. Luz funcionando. Dona Beatriz contou nos dedos. Comida na geladeira. Casa limpa. Ainda falta emprego. Não tem como conseguir emprego em 1 hora. Não precisa ter emprego. Precisa ter perspectiva de emprego. A idosa tirou um papel da bolsa. Assinei aqui como sua empregadora. Trabalho de costureira. Começa a semana que vem. Salário mínimo, mas é renda comprovada. Rita olhou para o papel, depois para a idosa. Você faria isso por mim? Já fiz. Agora aceita a ajuda. E para de ser orgulhosa feito meu neto. Às 10 horas em ponto, campainha tocou. Doutora Patrícia Moura entrou no apartamento e encontrou casa limpa. Luz funcionando. Geladeira cheia e perspectiva de emprego documentada. Impressionante, ela admitiu após vistoria completa. Ontem parecia impossível. Hoje está tudo adequado. Tive ajuda, Rita disse olhando para Dona Beatriz com gratidão. Família ajuda família, a idosa respondeu. Doutora Patrícia fez anotações. Ainda precisarei acompanhar o caso por alguns meses. Mas não vejo motivo para separar mãe e filha no momento. As condições estão dentro do aceitável. O alívio que Rita sentiu a fez desabar no sofá. Maia estava salva. Depois que a assistente social saiu, Rita abraçou Dona Beatriz com força. Obrigada. Não sei como vou retribuir. Dando chance para meu neto. A idosa pegou o rosto de Rita entre as mãos. Ele errou, mas está arrependido de verdade. Que amor que vale a pena luta através de erros. Ele mandou você falar isso? Não, ele nem sabe que estou aqui. Dona Beatriz sorriu. Mas conheço meu neto. E conheço amor verdadeiro quando vejo. Vocês têm. Não deixe o orgulho destruir isso. Rita pensou nas palavras durante horas após Dona Beatriz e vizinhos saírem. Pensou em Carlos, em como ele teria odiado ver ela assim, fechada, sofrendo sozinha. Amor aceita ajuda, Carlos sempre dizia. Não é fraqueza. É força em reconhecer que não precisa fazer tudo sozinha. Pegou o celular. Mas antes que pudesse ligar, a campainha tocou novamente. Abriu a porta. Álvaro estava ali, com flores na mão e nervosismo no olhar. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Ele começou rápido. Sei que machuquei você. Que duvidei quando não devia. Mas vim porque preciso que saiba a verdade. Toda a verdade. Álvaro, por favor, deixe eu terminar antes que perca a coragem. Ele respirou fundo. Isabela armou tudo. Manipulou o conselho tutelar.
Fabricou evidências. Fez parecer que você era oportunista quando nunca foi. Que eu, como idiota, hesitei. Por um segundo deixei a dúvida entrar. E esse segundo te machucou de forma imperdoável. Rita ficou quieta, deixando ele continuar. Mas não foi porque acreditei nela. Foi porque tenho medo. A voz dele falhou. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade. Medo de perder de novo. E no momento que precisava ser forte por você, fui fraco. Álvaro, eu te amo, Rita. As palavras saíram simples, honestas. Te amo de jeito que assusta. De jeito que faz querer ser melhor. E sei que é cedo. Sei que você ainda está de luto, sei que sou de mundo diferente. Mas não consigo fingir que não sinto. Não consigo te deixar ir sem lutar. Rita sentiu as lágrimas descerem. Você me machucou. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando se você deixar. Isabela não vai desistir. Isabela está fora da minha vida. Definitivamente. Ele deu um passo. Mas você eu quero dentro. Para sempre. Rita olhou para ele. Viu sinceridade. Viu arrependimento. Viu amor. E viu futuro. Carlos me fez prometer. Ela disse finalmente. Antes de morrer, me fez prometer que ia viver. Que não ia me fechar para o mundo. Que ia deixar o amor entrar quando ele viesse. E acho que ele chegou. Ela sorriu através das lágrimas. Teimoso, complicado. Vindo de mundo diferente. Mas chegou. Álvaro deixou as flores caírem, fechando a distância entre eles em 2 passos. Pegou o rosto dela entre as mãos. Posso te beijar? Acho que já era hora. O beijo foi tudo o que não sabiam que precisavam. Perdão, promessa, recomeço. Quando se separaram, ambos rindo e chorando, Maia acordou e começou a chorar também. Acho que ela quer conhecer o pai. Rita brincou. Pai? Álvaro repetiu, o coração quase explodindo. Se você quiser, se achar que consegue lidar com fraldas, noites sem dormir e birras de bebê. Quero tudo. Com vocês duas. Para sempre. E naquele apartamento pequeno com luz finalmente acesa, 3 almas encontraram lar. Mas a história ainda não tinha acabado. Isabela ainda precisava pagar. E a redenção precisava ser completa. A sala de reuniões da construtora Mendes nunca estivera tão tensa. Álvaro sentava-se na cabeceira da mesa, ladeado por Ricardo e outros 3 advogados. Do outro lado, Isabela e seu pai Rogério pareciam prontos para a guerra. Esta reunião é desnecessária. Rogério começou o tom agressivo. A Isabela não fez nada que justifique. Fabricou denúncia falsa ao Conselho Tutelar. Ricardo interrompeu, colocando documentos sobre a mesa. Manipulou servidores públicos, difamou Rita Souza sem provas e conspirou para afastar Álvaro da administração da empresa. Isso é ridículo. Temos gravações. Álvaro abriu o laptop, reproduzindo as conversas que Luciana havia coletado. Sua própria voz, Isabela, admitindo que usou uma criança inocente como peão. Enquanto o áudio rolava, o rosto de Isabela foi perdendo cor. Rogério tentou interromper várias vezes, mas os advogados o silenciaram. Vocês não podem usar isso. Isabela finalmente encontrou a voz. Foi obtido ilegalmente. Na verdade, não. Ricardo sorriu friamente. Câmeras de segurança do hospital são legais. Conversas em locais públicos não têm expectativa de privacidade. Tudo pode ser usado. Álvaro, você não vai mesmo fazer isso comigo? Isabela tentou a última cartada. Somos família. Crescemos juntos. Família não destrói família. A voz de Álvaro saiu dura. Você cruzou todas as linhas. Usou uma bebê como arma. Tentou separar mãe e filha. E para quê? Controle de empresa? Você estava se destruindo. Isabela explodiu. Jogando tudo fora por uma mulher que mal conhece. Não. Álvaro se levantou. Eu estava me encontrando. Pela primeira vez em anos, estava vivendo ao invés de só trabalhar. E você não suportou ver isso. Rogério bateu a mão na mesa. Você vai se arrepender disso. Tenho ações da empresa. Posso causar problemas. Pode tentar. Ricardo deslizou outro documento. Mas sugiro que leia isso primeiro. Era relatório de auditoria, detalhando desvios que Rogério havia feito durante os 15 anos administrando a empresa, enquanto Álvaro era menor. Isso é... Você não pode provar. Rogério gaguejou. Posso, e vou. A menos que aceitem essa proposta.
Álvaro empurrou o envelope para eles. Compro suas ações pelo valor de mercado. Vocês saem da empresa, saem das nossas vidas. E em troca não processo nenhum dos dois. Isso é chantagem. É generosidade. Álvaro se inclinou. Porque se eu quisesse, teria vocês dois na cadeia até amanhã. Mas minha avó me ensinou que família merece segunda chance, mesmo quando não merece. Isabela olhou para o pai, depois para Álvaro. Viu determinação que não estava disposta a enfrentar. Quanto tempo temos para decidir? 48 horas. E se recusarmos? Então nos vemos no tribunal. E pode ter certeza que não vou ter misericórdia. Pai e filha saíram da sala, derrotados. Ricardo sorriu. Você foi suave demais. Eu sei, mas Dona Beatriz teria minha cabeça se eu destruísse a família completamente. Falando nisso, sua avó aprova Rita? Aprova tanto que já está planejando o casamento. Álvaro riu. Ontem perguntou se eu ia pedir logo, ou se ela devia fazer por mim. E vai. Pedir? Sim, mas do jeito certo, no tempo certo. 2 semanas depois, Rita começou a trabalhar oficialmente para Dona Beatriz. O trabalho era real, não caridade disfarçada. A idosa tinha negócio de costura que atendia boutiques de luxo, e Rita aprendia rápido. Você tem talento, Dona Beatriz elogiou examinando a bainha que Rita havia feito. Com treinamento adequado pode abrir seu próprio ateliê. Não sei se tenho capacidade para isso. Bobagem. Você sobreviveu à tragédia. Criou o bebê sozinha. Enfrentou o sistema que tentou te derrubar. Abrir ateliê é fichinha perto disso. Maia dormia no carrinho ao lado, embrulhada na manta que Dona Beatriz fizera para ela. A bebê estava saudável, feliz, crescendo forte. Posso perguntar uma coisa? Rita disse, trabalhando na próxima peça. Por que me ajudou? Desde o começo. Você nem me conhecia. Vi em você o que fui quando jovem. Dona Beatriz não parou de costurar. Viúva, sozinha, com criança para criar. Ninguém me ajudou. Tive que rasgar o mundo com as unhas. Quando vi você naquele hospital, decidi que não ia deixar outra mulher passar pelo que passei. Álvaro tem sorte de ter você. Nós temos sorte de ter você. A idosa sorriu. Esse menino estava morto por dentro antes de te conhecer. Só trabalhava, só pensava em dinheiro. Você o trouxe de volta para a vida. A campainha da oficina tocou. Álvaro entrou, trazendo marmitas. Trouxe almoço. Que conveniente, Dona Beatriz se levantou. Preciso ir ao banco. Deve demorar umas 2 horas. Cuidem da oficina para mim. Ela saiu antes que pudessem protestar, claramente dando espaço para os dois. Sua avó é sutil como tijolo, Rita riu. É o jeito dela. Álvaro colocou a comida na mesinha. Consegui aquele apartamento que te falei. 3 quartos em bairro seguro, perto de escolas boas. Álvaro, antes que recuse por orgulho, não é presente. É aluguel subsidiado. Você paga o que conseguir. O resto eu cubro. É programa da empresa para funcionários. Não sou funcionária da sua empresa. Ainda, mas vai ser. Ele pegou o envelope da pasta. Vaga de coordenadora de projetos sociais. A gente vai criar programa de capacitação profissional para viúvas e mães solo. Quem melhor para coordenar que alguém que viveu isso? Rita pegou o envelope com mãos trêmulas. Salário generoso. Benefícios completos. Plano de carreira estruturado. Isso é sério? Totalmente. Já estava planejando criar esse projeto há anos. Você me deu motivação para finalmente fazer. Não sei o que dizer. Diz que sim. Diz que aceita ser feliz. Que aceita construir futuro comigo. Rita olhou para Maia dormindo pacificamente. Olhou para o apartamento pequeno, mas digno onde trabalhava. Olhou para o homem que tinha entrado em sua vida como furacão e ficado como lar. Sim, ela sussurrou. Aceito tudo. Aceito você. Álvaro a puxou para abraço apertado. Tenho algo para te mostrar. Pegou o tablet, abrindo plantas arquitetônicas. O que é isso? Centro de Apoio Carlos Souza. Ele mostrou o projeto. Vai oferecer capacitação profissional, apoio psicológico, creche e assistência jurídica para famílias em vulnerabilidade, especialmente viúvas. Rita cobriu a boca, as lágrimas voltando. Você colocou o nome dele? Carlos foi herói. Salvou vidas. Merece ser lembrado. Álvaro limpou as lágrimas dela. E Maia vai crescer sabendo que o pai foi homem extraordinário. Como você é tão perfeito? Não sou. Ainda estou aprendendo. Mas com você ensinando, acho que consigo.
3 meses depois, o Centro de Apoio Carlos Souza foi inaugurado. Centenas de pessoas compareceram. Famílias que seriam beneficiadas. Autoridades locais. Imprensa. Rita estava no palco, nervosa, segurando Maia nos braços. Álvaro ao lado, dando suporte silencioso. Quando meu marido morreu, ela começou, a voz trêmula, mas firme. Pensei que o mundo tinha acabado. Fiquei sozinha, sem recursos, com bebê para criar. Tinha 2 opções, desistir ou lutar. A plateia estava em silêncio absoluto. Escolhi lutar. Mas não consegui sozinha. Tive ajuda. De estranhos que viraram família. De homem que viu além da pobreza e viu pessoa. De idosa que ensinou que dignidade não é recusar ajuda, mas aceitar com gratidão e retribuir quando puder. Ela olhou para Dona Beatriz na primeira fila, que limpava lágrimas discretamente. Este centro não é sobre caridade. É sobre comunidade. É sobre reconhecer que todos precisamos de ajuda às vezes. E que não é vergonha aceitar. A vergonha é negar ajuda a quem precisa. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois da cerimônia, durante o coquetel, Álvaro levou Rita para o jardim do centro. Tem mais uma coisa, ele disse, nervoso de jeito que ela nunca tinha visto. O quê? Ele se ajoelhou. O coração de Rita parou. Rita Souza, você entrou na minha vida no momento que menos esperava. Estava perdido, focado em coisas erradas, esquecendo do que importa. Você me lembrou, me trouxe de volta. Me ensinou que riqueza de verdade não está em conta bancária, mas em acordar todo dia ao lado de quem amamos. Ele tirou caixinha do bolso. Sei que é cedo. Sei que você ainda carrega Carlos no coração. Sei que nossa história começou de forma caótica. Mas não consigo imaginar futuro sem você e Maia. Casa pra mim. Não porque precisa. Não porque estou salvando você. Mas porque escolhe. Porque quer construir família comigo. Rita estava chorando tanto que mal conseguia ver o anel. Sim, ela soluçou. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel, os funcionários e beneficiários que tinham seguido discretamente explodiram em aplausos. Dona Beatriz apareceu, puxando os 2 para abraço apertado. Finalmente! Pensei que nunca ia pedir. Vó, você sabia? Claro que sabia. Ajudei a escolher o anel. Ela pegou Maia dos braços de Rita. E você, mocinha, vai ser da minha do casamento mais lindo que esta cidade já viu. O casamento aconteceu 6 meses depois. Cerimônia íntima no jardim da casa que Álvaro comprou para eles. Não a mansão onde crescera, mas casa confortável em bairro arborizado, com quintal para Maia brincar. Rita usava vestido simples, mas lindo, costurado por Dona Beatriz. Maia, agora com 1 ano, era da minha desastrada e adorável, espalhando pétalas aleatoriamente. Luciana, a enfermeira que tinha ajudado com as provas contra Isabela, era a madrinha. Dr. Rodrigo, do Conselho Tutelar, também estava presente. Depois de descobrir como tinha sido manipulado, tornara-se aliado e amigo. Eu, Álvaro Mendes, ele disse durante os votos, prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo ser pai para Maia, honrando memória de Carlos. Prometo construir família baseada em respeito, confiança e amor verdadeiro. Eu, Rita Souza, ela respondeu, a voz embargada, prometo deixar você me amar. Prometo aceitar ajuda sem perder dignidade. Prometo construir futuro sem esquecer passado. E prometo amar você com tudo que sou. Quando se beijaram, Maia bateu palmas entusiasmada, roubando a cena e fazendo todos rirem. Na festa, Dona Beatriz levantou o champanhe para brinde. Ao amor que insiste, que luta, que não desiste mesmo quando tudo parece impossível. A família que escolhemos, não apenas a que nascemos. E a esperança que nunca devemos perder mesmo nas horas mais escuras. A esperança. E todos repetiram. 2 anos depois, o Centro Carlos Souza tinha ajudado mais de 1000 famílias. Rita coordenava 3 unidades espalhadas pela cidade. Maia tinha ganhado o irmãozinho, Lucas, que Álvaro segurava com orgulho de pai de primeira viagem. Nunca pensei que teria isso. Rita disse certa noite, os 2 no quintal vendo Maia brincar. Família, lar, paz. Você sempre mereceu. Mas demorei para acreditar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes ainda acordo achando que é sonho. Não é, é real. E vai durar para sempre. Maia correu até eles, os bracinhos cheios de flores que tinha colhido. Para você, mamãe. E para você, papai. Papai. A palavra ainda emocionava Álvaro toda vez.
Obrigado, princesa. Amanhã vamos ver vovó Beatriz? E Maia perguntou esperançosa. Vamos, ela está fazendo aquele bolo que você adora. Eba! Maia saiu correndo novamente. O mundo inteiro cheio de possibilidades. Ela não lembra mais do hospital, né? Rita perguntou. Não, e espero que nunca lembre. Só vai conhecer amor, segurança, família. Graças a você. Graças a nós. Álvaro beijou a testa dela. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Talvez mais. Naquela noite, quando colocaram as crianças para dormir, Rita ficou mais um momento no quarto de Maia. Olhou a filha dormindo pacificamente, cercada de bichos de pelúcia. Cobertores quentinhos, amor infinito. Carlos, ela sussurrou para o marido que nunca conheceria aquela vida, mas que tinha tornado possível. Conseguimos. Nossa menina está segura. Está feliz. Está amada. Você pode descansar em paz agora. E pela primeira vez desde o funeral, Rita sentiu paz completa. Não porque havia esquecido Carlos, mas porque havia honrado sua memória da melhor forma possível. Vivendo plenamente, amando completamente, construindo família linda. Na sala, Álvaro esperava com 2 xícaras de chá. Estava falando com Carlos? Como você sabe? Porque você faz aquela cara específica. Paz misturada com saudade. Você se incomoda? Nunca ele fez você. E você me fez. Somos todos conectados. Ele puxou ela para o sofá. Falando nisso, Dona Beatriz quer saber quando vamos dar mais netos para ela. Rita riu. Lucas tem 6 meses. Eu sei. Mas ela tem 84. Quer aproveitar enquanto pode. Sua avó vai viver até os 100 por pura teimosia. Provavelmente, ele ficou sério. Mas Rita, falando sério. Você é feliz. De verdade. Ela olhou ao redor. Casa cheia de amor. Filhos dormindo seguros. Marido que a adorava. Trabalho significativo. Propósito. Paz. Mais feliz do que jamais pensei que seria possível depois de perder Carlos. Ele ficaria orgulhoso de você. Espero que sim. Ela beijou Álvaro suavemente. E você? Algum arrependimento de ter salvado aquela viúva desesperada no hospital? Nenhum. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Melhor decisão da minha vida. No fim, a história de Rita e Álvaro não foi sobre rico salvando pobre. Foi sobre almas perdidas se encontrando. Sobre amor que insiste mesmo, quando o mundo conspira contra. Sobre família que se constrói, não apenas que se herda. E sobre esperança. Essa força teimosa que nos mantém lutando mesmo quando tudo parece impossível. Porque no final o que importa não é onde começamos, mas quem decidimos ser ao longo do caminho. E Rita e Álvaro decidiram ser amor. 10 anos depois, Maia tinha 11 anos e Lucas 9. O Centro Carlos Souza tinha se expandido para 15 unidades em 3 estados. Na inauguração da 15ª unidade, Maia subiu ao palco com a mãe. Meu pai Carlos morreu antes que eu pudesse conhecê-lo. Ela disse, com maturidade impressionante para a idade. Mas ele não morreu em vão, porque cada família que este centro ajuda, cada criança que não passa fome, cada mãe que recebe oportunidade, é meu pai vivendo através do amor. Ela olhou para Álvaro na plateia. E meu pai Álvaro me ensinou que família não é só sangue. É escolha, é amor, é estar presente. E que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro, mas diferença que fazemos na vida das pessoas. Não tinha olho seco na plateia. Rita abraçou a filha, orgulho explodindo no peito. Depois, na festa, Dona Beatriz, agora com 94 anos, mas ainda lúcida e teimosa, reuniu toda a família. Vocês me deram o que mais importa, ela disse, voz trêmula de idade, mas forte de amor. Não netos, não bisnetos, mas legado. Prova de que bondade multiplica, que amor transforma. Que família verdadeira é aquela que construímos com escolhas certas? A família. Álvaro ergueu a taça. A esperança. E Rita completou. Ao amor. Maia e Lucas gritaram juntos. E naquele momento, com 3 gerações reunidas, com centenas de vidas transformadas, com amor espalhado por toda a cidade, ficou claro. O gesto do milionário no hospital não tinha mudado apenas uma vida. Tinha mudado o mundo inteiro. Uma escolha de cada vez. Um coração de cada vez. Um amor de cada vez. Comente fé e esperança. Se chegou até aqui e acredita que o amor verdadeiro vence todas as dificuldades.
Sua palavra pode inspirar alguém que está lutando hoje.